Oi pessoas, o meu nome é Johnny, mas vocês podem me chamar de Mingau. E você está aqui no canal Vela no Escuro, né? E hoje no meu primeiro vídeo eu achei apropriado falar de bioluminescência. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre a bioluminescência. A bioluminescência ocorre em vários organismos, como bactérias, fungos, peixes e, claro, insetos, como no caso dos vagalumes. Alguns organismos conseguem produzir a sua própria luz como resultado de reações químicas, através de luciferina e luciferase, que junto com oxigênio acabam gerando a luz que vemos em muitos organismos bioluminescentes. Para serem bioluminescentes, alguns organismos produzem seus próprios produtos químicos, porém outros adquirem luciferina de organismos que eles comem, como acontece com certos peixes aspirantes, que adquirem luciferina de ostracoides, que são um tipo de crustáceo que eles se alimentam. Outros organismos produzem bioluminescência através de bactérias bioluminescentes. Para conseguir fazer isso, esses organismos têm partes do corpo específicas para manter essas bactérias, como o anglerfish, por exemplo, que possui um espinho da barbatana modificado que é usado como um tipo de vara de pesca, entre aspas, né, fazendo um tipo de isca com a bioluminescência para atrair as presas e assim o predador consegue abocanhar e adquirir o seu alimento. Uma coisa interessante sobre o anglerfish é que algumas espécies dessa ordem de peixe, como organismos da família Ceratídeo, os animais que vemos são geralmente fêmeas, isso porque os machos são tão pequenos e fracos que sequer parecem da mesma espécie que elas. Essa diferença entre machos e fêmeas acontece também com outros peixes de região profunda, como o peixe-dragão negro, que também tem bioluminescência no caso das fêmeas, né? Porque no caso dos machos, eles têm apenas 5 centímetros, não têm dentes e também não têm um intestino funcional, o que significa que eles nunca comem, né? E só vivem o suficiente para acasalar, basicamente. Apesar dos machos dos peixes-dragões negros serem pequenos e terem um dimorfismo sexual absurdo, sendo menores e diferentes das fêmeas, assim como alguns machos de anglerfish, por exemplo, os machos de anglerfish são ainda mais estranhos. Isso porque eles se prendem na fêmea tendo um comportamento parasita, e assim eles vivem a vida inteira nela, absorvendo os nutrientes e liberando o espermatozoide, e assim eles garantem a reprodução da espécie. Enquanto o peixe-dragão negro sequer se alimenta, né, vivendo apenas o suficiente para acasalar. Não sei qual peixe é mais bizarro que o outro, né, mas é isso aí. Essa diferença entre sexo no peixe-dragão negro, por exemplo, parece ridícula, mas no ponto de vista evolutivo isso é muito interessante, já que os pesquisadores acreditam que a diferença de gênero, o dimorfismo sexual no caso, é um método evolucionário para reduzir a competição por recursos, o que faz sentido, visto que esses organismos vivem em ambientes com poucas presas, né? Mas saindo um pouco do assunto do comportamento sexual de peixes de águas profundas e voltando para a bioluminescência, que é o foco do vídeo, né? Segundo o próprio Museu Americano de História Natural, 80% de todos os grupos bioluminescentes conhecidos habitam os oceanos do mundo, e em certas profundidades, quase todos os organismos brilham. E para quem não sabe, organismos de grupos completamente diferentes acabaram convergindo e adquirindo a bioluminescência, e estima-se que isso aconteceu pelo menos 50 vezes e talvez até mais. Os organismos usam a bioluminescência para diferentes finalidades. Como a gente viu, peixes de água profunda podem usar a bioluminescência para caçar, mas também tem o caso dos vagalumes, por exemplo. Muitas vezes eles utilizam a bioluminescência para acasalar, mas não só para isso, pois um estudo recente, publicado em agosto de 2018 na Science Mag, indica algo muito curioso no meu ponto de vista. Foi feito um experimento usando morcegos marrons e vagalumes da espécie Photinus piralis. Eu não sei se eu pronunciei o nome certo, mas está escrito. E o estudo concluiu que os morcegos aprenderam a evitar esses vagalumes, já que eles têm gosto ruim. E a bioluminescência desses vagalumes faz com que os morcegos identifiquem o vagalume, de forma que eles possam evitar comê-los. E o estudo diz também que os vagalumes ainda conseguem afastar os morcegos por conta do barulho que eles fazem. De certa forma, a bioluminescência desses vagalumes acaba afastando o seu predador, o que é algo interessante. Outra coisa interessante sobre vagalumes são o comportamento predatório das fêmeas do gênero Photurius, que utiliza sua luz para atrair machos de outras espécies para se alimentar deles. E você me pergunta, e como elas atraem os machos de outras espécies? Como funciona isso aí? E eu te respondo, simples, elas mimetizam o padrão e a forma de piscar de outros vagalumes, e assim um macho de outra espécie, por sua vez, na tentativa de reproduzir, ele acaba sendo atraído literalmente para a morte, sem poder passar os seus genes adiante. A bioluminescência também é capaz de criar cenas fascinantes, inspiradoras e lindas, né? Como praias repletas de noctiluca, que são dinoflagelados bioluminescentes, e que deixam o mar brilhando em certas partes do mundo, como a Austrália, por exemplo. Pois é, vários
organismos legais existem na Austrália. Esse é um exemplo. Esses seres unicelulares são responsáveis por cenas impressionantes e muito bonitas, na minha opinião. Outro exemplo de bioluminescência que eu posso dar, que é muito legal, são no caso de cogumelos bioluminescentes. Pois é, existe isso aí. E existe também algumas possíveis explicações para essa bioluminescência dos cogumelos. Como fala o site The Guardian, as explicações variam desde um subproduto inútil do metabolismo até uma sofisticada adaptação antipredador. Mas a minha hipótese favorita, e que de fato é a mais usada e que é sustentada por um estudo, é que a bioluminescência desses cogumelos servem para atrair insetos. Se você não vive em outro planeta e costuma ocasionalmente olhar insetos, você já deve ter reparado que muitos insetos são atraídos pela luz à noite, né? É muito comum ver uma mariposa desorientada batendo na lâmpada ou outros insetos voando perto das luzes de postes, por exemplo. Pois é, agora imagine um cogumelo brilhando em uma floresta escura. Pois é, faz todo sentido achar que os cogumelos atraem os insetos para o auxílio reprodutivo. No caso, os insetos atraídos pela luz do cogumelo acabam entrando em contato com o cogumelo, e assim os insetos ficam com os esporos dos cogumelos, ajudando então na reprodução desses cogumelos. Bom, como vocês viram, o vídeo é sobre bioluminescência, mas eu acabei saindo um pouco do foco no dimorfismo sexual dos peixes de água profunda, mas o vídeo vai ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? Como vocês viram, a bioluminescência evoluiu em vários organismos e tem várias funções. São úteis para capturar presas, servem para comunicação e ainda são úteis no sentido reprodutivo, até por conta da seleção sexual em vagalumes, por exemplo. Mas então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu realmente queria falar mais de bioluminescência, mas eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Para quem não me conhece, eu publico vídeos também no meu canal pessoal chamado The Mingle. Lá eu posto bastante vídeos com esse mesmo formato, por exemplo, ou com um formato semelhante a esse no caso. Então se inscrevam aqui no Vela do Escuro e depois dão uma passada lá no meu canal para ver meus vídeos, né? E se inscrevam lá também, mas é claro, só se você quiser. Não tô obrigando ninguém. Assistam também os outros vídeos aqui do Vela no Escuro e eu espero que tenham gostado desse vídeo sobre bioluminescência, né? Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.